Olá, gente querida! Hoje é dia 20 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E nós continuamos o nosso itinerário bonito, nesse caminho em torno da palavra. O Espírito Santo, como lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo guia o caminho, que é um nome dado para o grande movimento dos discípulos e discípulas de Jesus. E tudo acontece na força da palavra, conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Essa relação entre igreja, palavra e Espírito Santo, no livro dos Atos dos Apóstolos, é tão forte. E também hoje. Nós somos igreja que, na força do Espírito Santo, medita, alimenta-se da palavra, alimenta-se da mesa da Eucaristia, para se tornar cada vez mais testemunha e missionária. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 12, de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente vocês recordam, há poucos dias, no dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, nós encontramos já exatamente esse texto. Se você quiser refletir um pouquinho sobre os irmãos de Jesus, por favor, veja o comentário do dia 16 de julho. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre uma outra coisa. O senso de pertença neste mundo contemporâneo. Alguns pensadores falam de pós-modernidade, outros ainda falam de modernidade, o paradigma exacerbado da modernidade. Não entremos nessa discussão de caráter filosófico e de outras ciências que refletem sobre estas mudanças de paradigma. Mas digamos que o nome dado seja pós-modernidade. Qual é o grande problema hoje? É o senso de pertença comunitária. Com o individualismo exacerbado, as pessoas perdem os vínculos comunitários, perdem os vínculos familiares. Com a mudança do modelo de família, não mais a família grande, alargada, a família clânica, mas agora a família nuclear, pequenininha, às vezes até sem filhos. Até mesmo o senso de pertença a uma família é complicado. O senso de pertença a uma comunidade eclesial é outra dificuldade grande. Alguns até dizem assim: "Eu creio, mas não pertenço." Isto é, pessoas que dizem e dizem com honestidade. Pessoas que creem em Deus, oram, leem a palavra, mas não mais do que isso. Não participam de Eucaristia, não participam da Santa Missa Dominical, ou não participam do culto na igreja evangélica, não participam de nenhum grupo de pastoral, movimento, serviço, não querem vínculos comunitários. Creio, mas não pertenço. Tem até um movimento
nos Estados Unidos, e eles dizem exatamente esta frase: creio, mas não pertenço. A pergunta de Jesus hoje é pela pertença. Jesus está falando a multidões, chegam sua mãe e os seus irmãos, os seus parentes, querem conversar com Jesus, e Jesus lhes ajuda a compreender outro elemento fundamental, outro critério para o senso de pertença. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Teoricamente, Jesus está dizendo: não há necessidade de per si, não há necessidade de participar do grupo dos discípulos para fazer a vontade do Pai. Alguém que está fora desse grupo também pode fazer a vontade do Pai. Mas Jesus quer que a pertença ao grupo dos discípulos, a participação nesse grupo de pessoas que fizeram a experiência da salvação, Jesus quer que este encontro comunitário, este senso de pertença, este senso de partilha, esta convivência, quando Jesus forma o grupo dos 12, ele diz: eu quero que vocês fiquem comigo. Jesus forma o grupo dos 12 para que os discípulos, os apóstolos, permaneçam com ele, em sua companhia. Então Jesus valoriza bastante a pertença, o grupo, a comunidade. Contudo, Jesus está dizendo: o critério de pertença não é mais o laço de sangue, o privilégio, o fato de ser parente. Ora, como já disse muitas vezes aqui, no tempo de Jesus, o critério fundamental era o privilégio ou o critério do laço de sangue, a pertença clânica, a pertença a uma aldeia, a pertença a uma parentela. Jesus está dizendo: não é esse o critério fundamental. O critério fundamental é exatamente a escuta da palavra de Deus e fazer a vontade do Pai. Peçamos então a Deus nosso Pai nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei em que horário você está vendo esse vídeo, peçamos a graça de compreender o outro critério de pertença e compreender que é importante superar o anonimato, superar o egoísmo, superar esta mentalidade mesquinha, tacanha. Alguns cristãos acham que se salvam sozinhos. É bobagem pensar isso. Deus nos salva enquanto povo de Deus. O laço e a pertença comunitária é algo fundamental. O critério não é privilégio ou ser amigo de alguém. De vez em quando a gente conversa com alguém: eu sou sobrinho da presidente do apostolado da oração. Eu brinco um pouquinho, eu digo: muito prazer, eu sou o Papa. Isto é, o fato de ser sobrinho do bispo, sobrinho do monsenhor, sobrinho da coordenadora do apostolado da oração, eu sou sobrinho, sei lá de quem, eu sou primo de fulano, primo de... Bobagem. O que Jesus quer é que cada pessoa, existencialmente, faça a sua experiência de encontro com Ele. E é um encontro absolutamente intransferível. Eu não posso delegar a ninguém. Essa experiência teologal na graça é algo que somente eu mesmo posso fazer. Deus nos dê a graça de um encontro pessoal e existencial com nosso Senhor Jesus Cristo, para amar a sua palavra, viver de sua palavra, praticar a sua palavra. Neste sentido, Maria é a discípula por excelência, porque desde o primeiro momento ela disse, mas disse não somente com a boca, ela disse com a vida: eu sou a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que este testemunho bonito de Maria Santíssima nos ajude a todos nós
a cultivarmos laços de pertença, laços comunitários, a superarmos o egoísmo, o fechamento e a buscarmos cada vez mais a pertença que nos dá uma identidade e ao mesmo tempo nos abre ao amor e ao serviço. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.